Polícia Científica e o Corpo de Bombeiros aqui de Alagoas concedem uma entrevista coletiva para a apresentação dos laudos periciais daquela explosão ocorrida lá no conjunto residencial Maceió 1. Vocês lembram, no caso, ali no bairro da cidade universitária? Mônica Hermínia está lá ao vivo e vai nos trazer detalhes sobre essa coletiva. Talvez eles tragam, então, os detalhes do que é que realmente aconteceu naquele fatídico dia onde um prédio inteiro acabou desabando e matando 3 pessoas. Mônica, é você, bom dia. Quem vai iniciar, trazendo os detalhes, as primeiras informações, é a doutora Rosana Coutinho, ela que é perita criminal, perita geral da Polícia Científica de Alagoas, e a gente vai ouvir quais são as primeiras informações trazidas sobre esses laudos. Vamos ouvi-la. A explosão de um botijão de gás no conjunto Maceió 1, no tabuleiro, que além de causar explosão em edificações, naquele momento também houve o óbito de 3 pessoas. Então, os peritos, tanto do Instituto de Criminalística como do Bombeiro Militar, vão explicar como se deu a realização dos exames naquele local e as conclusões. Eu vou passar agora para o chefe especial do Instituto de Criminalística, que vai fazer a explanação inicial. Charles Mariano, que é o chefe do Instituto de Criminalística. Bem, foi um local de certa complexidade, onde houve uma atuação conjunta de várias forças da segurança pública, de todas as forças da segurança pública, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar, através do COP, Polícia Científica e a Polícia Civil. Foi um local onde, como tem disse a nossa perita geral, tivemos 3 óbitos. Vale ressaltar que foi uma atuação conjunta dos institutos da Polícia Científica, onde, com a maior celeridade possível, foi feito o recolhimento dos corpos e, no local, uma equipe multidisciplinar, o Instituto Criminalístico da Polícia Científica de Alagoas fez tanto o levantamento para os corpos nas vítimas, como o levantamento técnico do local da explosão, separado em 2 grandes áreas e seus desdobramentos. As áreas relativas à explosão em si, que vai ser explanada pelo perito criminal Gerardo, o levantamento dos danos às edificações e o impacto da explosão nas redondezas, que vai ser explanado pelo perito Marcelo Vélez, e os exames complementares que foram feitos no laboratório forense da Polícia Científica, que corroborou com as conclusões que foram inseridas no laudo pericial produzido pela nossa instituição. Dito isso, eu vou passar a palavra para o Gerardo, que vai explanar do ponto de vista técnico a explosão. Bom dia a todos. Primeiramente, parabenizar toda a equipe pericial que trabalhou nesse caso, também o Corpo de Bombeiros Militar também que fez um excelente trabalho, e também o Batalhão de Operações Especiais e a Companhia de Cães, que também trabalharam na busca de explosivos. Primeira vez que a gente faz esse tipo de perícia com uso de cão farejador em Alagoas e é raro de se ver esses procedimentos a nível estadual. A gente vê que a Polícia Federal faz isso, mas os estados não fazem, e a gente também trouxe essa inovação nesse caso. Então, resumindo, o que a gente trabalhou e observou nesse caso é que a gente constatou uma explosão muito incomum, que foi causada por vazamento de gás, confinamento de gás, gás de cozinha utilizado em residências. Então, os fenômenos que a gente observou foram muito comuns e a gente pode dizer que foi uma explosão que, de acordo com a literatura, é classificada como explosão difusa, onde a gente teve uma explosão característica de uma bomba que foi arremessada. Então, um cenário parecido com um cenário de guerra.
né? Então a gente pode comparar que essa explosão causada foi a mesma coisa que um avião de guerra ter jogado explosivo ali e ter causado aquela destruição, que foi num raio de aproximadamente 155 metros. Então causou muitos danos ali na região, e a gente conseguiu ver esses fenômenos atípicos, né? Isso coisas incomuns, porque a gente até suspeitou que tinha material explosivo no local, mas depois a gente conseguiu descartar essa hipótese, né? E a gente conseguiu chegar a essas conclusões com o levantamento multidisciplinar que a gente teve, né? A Polícia Científica ela conseguiu aplicar pela primeira vez numa situação real seu plano de defesa, que foi confeccionado esse ano e publicado, né? Sendo a primeira instituição pericial do Brasil a ter esse plano, a confeccionar esse plano de defesa. Então, esse trabalho ele foi rápido, né? Foi desenvolvido de uma maneira muito rápida, né? Um laudo muito complexo, em menos de 30 dias, com, se eu não me engano, 16 exames complementares no Laboratório de Química Forense. Vocês me corrijam se eu estiver errado, né? Mas eles foram os responsáveis pelos exames de laboratório que confirmaram, né, o que a gente já tinha essa hipótese lá no local, né? Juntamente também com o trabalho dos bombeiros, né, que também fez todo o trabalho preliminar ali, também fez todos os depoimentos, coletas de informações que foram muito, muito úteis para a gente poder chegar à conclusão dinâmica do que aconteceu. E, bom, graças a essa equipe multidisciplinar, essa integração que a gente teve, né, com as instituições, a gente conseguiu chegar nesse nível de resposta, né, onde a gente concluiu que foi uma explosão causada por vazamento e confinamento de gases por uso indevido, né? Infelizmente, a pessoa que portava esses botijões em casa, ela fez o uso indevido do gás, o que infelizmente ocasionou o óbito dessas 3 pessoas. Portanto, está aí a fala do perito Gerard Elcaram. Ele continua agora trazendo explicações e passa a palavra para um dos peritos que participaram, né, de todos os trabalhos. Então, uma das etapas do levantamento técnico-pericial no local da explosão consistiu em estimar os danos e avarias que estavam presentes, tanto no local, naquela área, naquele epicentro, quanto em unidades residenciais adjacentes. Como o Gerard mencionou, a onda de choque foi responsável por provocar danos e avarias em um raio de aproximadamente 155 metros, e após a avaliação da estrutura com que foi construído aquele bloco residencial, mais especificamente o bloco 366, apartamento 731A, onde aponta-se que foi o local do espaço confinado em que foi iniciado o centelhamento original, o epicentro daquele evento. A estrutura era formada por concreto celular moldado ou modular. Esses blocos, eles são moldados no local, e eles têm, além da função de vedação, essas paredes dessa unidade residencial também têm função estrutural. Isso explica um pouco da destruição que foi provocada naquele local pela explosão, porque, de uma maneira geral, vocês podem imaginar um castelo de cartas ou um empilhamento de peças de dominó. Uma vez que é cessada a base, cessam as forças estruturais que dão suporte às unidades superiores, e é por isso que o pavimento das unidades 731B e 732B do piso superior desmoronaram por gravidade. A extensão de danos era muito grande e, de acordo com a NBR 17071/2022, nesse tipo de construção é proibido realizar alterações no layout, né, na conformação espacial desse tipo de unidade, sem aprovação, sem inspeção prévia do engenheiro projetista responsável. Em decorrência dessa função também estrutural das paredes do piso térreo, é possível que haja fragilização da estrutura como um todo quando se faz algum tipo de modificação. Então, o raio de destruição, a quantidade de destruições que foi constatada e periciada no local pode ter sido também influenciada pela existência dessas modificações irregulares no layout das unidades residenciais em que se aponta ter havido o epicentro do evento explosivo. Bom, de maneira geral, é isso que a gente pode apontar em primeiro momento, e eu vou passar agora para
para o perito Paulo Gripino. Portanto, está aí, Wilson, a gente ouviu, né, o parecer técnico dos peritos criminais da Polícia Científica, o Gerard Delcaran, na sequência também do Marcelo Vélez, perito criminal, que concluíram que a explosão foi causada por vazamento de gás e confinamento indevido. Portanto, trazendo aí a certeza, né, das primeiras suspeitas que teria sido de vazamento de gás. Lembrando o que já foi dito aqui na coletiva, nesse primeiro momento, as características dessa explosão, né, foi como se tivesse sido lançada uma bomba, né, uma bomba tivesse sido arremessada. E o perímetro que foi atingido, né, pela força dessa explosão foi de cerca de 155 metros, né, o raio atingido dessa explosão. A gente segue, Wilson, acompanhando essa perícia, acompanhando a apresentação dos laudos periciais da Polícia Científica e do Corpo de Bombeiros, e a gente vai trazer mais detalhes ao longo da programação e as informações completas no Cidade AL às 6 horas da noite. Voltamos com você, Wilson. Muito bem, Mônica, legal. Pelo que eu entendi aqui dos peritos, claro que eles já estão falando a parte técnica, eles vão ter que explicar todos os detalhes, todos eles participaram, inclusive, dessa perícia. O que eles, pelo que falou o Gerardo agora há pouco, é o seguinte, para entender, como se fosse um castelo de cartas de baralho para quem está fazendo, ou de dominós. São prédios feitos com blocos, né? A parte de baixo, a parte que é a parte térrea, ela é praticamente a base de toda aquela parte de cima. Então, o que aconteceu? Como os botijões estavam confinados e também estavam armazenados de forma irregular e também o gás acabou se confinando naquela parte de baixo e houve a explosão, a base que segura todas as outras unidades de cima acabaram então se destruindo. Quando se destruiu, consequentemente, por gravidade, como disse o próprio perito, o resto das outras unidades também vieram abaixo, causando toda essa destruição como se fosse uma verdadeira bomba. Mas era o que nós já vínhamos dizendo há muito tempo. Era o confinamento de gás que acabou então causando a explosão por algum motivo. Alguém acendeu um fósforo, alguém acendeu a luz e foi a centelha que precisava para poder então acender aí essa explosão por conta do confinamento dos botijões de gás que eram feitos ali no apartamento térreo. Vamos continuar acompanhando, tem muita informação técnica, nós vamos apurar com mais detalhes. A qualquer momento a Mônica pode nos chamar e nós vamos trazer mais informações, ou também dentro da programação, ou mais detalhes mais rebuscados, com mais informações, no Cidade AL às 18 horas com a minha amiga Beatriz Lacerda. Tá bom? Vamos continuar acompanhando. Uma pena que 3 pessoas, nesse caso terrível, acabaram morrendo, né? Inclusive um garoto também aí de 10 anos de idade, o Tarlisson também, que tinha tanto futuro pela frente, infelizmente morreu nesse trágico acidente.